mais um Classe Trabalhador em Debate e nesta manhã conversando com a Edna Terezinha Ramos, que é vice-presidente da CEPIR, a Comissão Especial da Promoção da Igualdade Racial da OAB Goiás. Seja bem-vinda, Edna. Muito obrigada, Larissa. Meu bom dia. Boa tarde, boa noite também, né? A gente não sabe que horário a pessoa vai assistir o programa. Exatamente. Mas eu quero aqui cumprimentar a todos e todas, né? Nós estamos aqui para falar de mulheres, mas e principalmente para homens também. Porque a gente não fala só para convertidos, a gente tem que falar principalmente para os homens. Sim, para a gente mudar a nossa situação, né? Melhorar a nossa situação. E uma coisa que a gente já estava conversando aqui antes de começar o programa mesmo é sobre como Goiás ainda é um estado muito machista e infelizmente isso reflete também nos números de feminicídio, né? É um dos estados onde o número maior de feminicídio é aqui em Goiás e infelizmente isso vem muito da nossa cultura e dos hábitos, né, relacionado aí desde a época do colonialismo, das bandeiras, É né? verdade. Mas a questão do feminicídio principalmente por causa do sentimento de pertencimento. Os homens eles acham que as mulheres pertencem a eles e que acabou a relação, eles não conseguem se desvencilhar, né? Não tem aquela maturidade emocional para saber separar as coisas. Há mulheres que são também muito, digamos assim, gostam de grudar às vezes, mas os homens não que sejam apegados, eles não são totalmente desapegados. O que possuem é esse sentimento de que aquela mulher, de que aquele corpo o pertence, e se não for com ele, ela não pode ficar com nenhum outro. E isso, infelizmente, Goiás, por ser um estado, como nós estávamos conversando antes, é muito machista, tem essa questão do patriarcado muito arraigado na sociedade, o número é grande. O número do feminicídio é muito alto no estado, apesar todo esse lobby de que é um dos estados mais seguros, né, do Brasil, o número de violência contra a mulher é um dos mais altos. E isso nos preocupa, mas isso vai da questão da cultura, do aprendizado, da questão de construir, né, homens a partir desde a infância, homens melhores, digamos assim. Sim, é verdade. E a gente percebe muito uma naturalização, até muitas vezes por parte da mulher. Sim. E assim, é complicado isso porque a gente sabe que muitas vezes uma relação dessa forma envolve independência, e não só financeira, muitas vezes emocional, e são coisas que vêm lá da criação, eu acho. A minha geração, assim, a gente não tem muito isso, né? As mulheres têm sua liberdade e tal, mas a gente percebe que ainda há aquelas mulheres que são criadas para casar e que nessa questão, assim, ai, de ser dona de casa, de depender do homem, acaba aceitando essas coisas, né? Não, exatamente. Eu trabalho com direito de família, minha especialidade é direito de família, e eu percebo essa questão da dependência financeira, e a mulher muitas vezes se sujeita a humilhações, espancamentos, até mesmo tentativa de homicídio, e acabam voltando para aquele homem. Né? Elas se sujeitam a tudo. Em Goiás, a gente percebe que, mesmo que as mulheres trabalhem muito, existe essa questão da dependência financeira. Né? Aí as mulheres vão atrás de uma pensão para os filhos, buscam pensão para si mesmo, e muitas vezes acabam aceitando voltar para aquele homem que a violentou, que até mesmo matá-la, colocando a sua própria integridade física em risco por conta da dependência financeira, dependência emocional, e é algo muito triste que a gente percebe no nosso dia a dia, nossa volta. Eu sou advogada há 11 anos, eu tirei a minha OAB aqui, né, fiz a prova aqui, e desde sempre só trabalho aqui em Goiás. Então, eu não conheço assim, muito de perto a realidade dos outros estados. Por trabalhar com mulheres que voltam e meio precisam buscar a justiça para que tenham os seus direitos, os direitos dos seus filhos. E eu costumo falar, eu trabalho também para homens, mas eu tenho um discurso. Olha, o pai, ele não tem que ajudar. O pai tem que participar, tem que estar Sim. presente. Né? Você dá uma porcentagem do seu salário, é muito pouco, porque a mulher acaba se desprendendo da vida dela toda. Né? O seu tempo, ela tem que
organizar a sua vida profissional de acordo com a necessidade dos filhos, enquanto que o pai, muitas vezes, só participa um pouco ou contribui um pouco. Mas o dia a dia, a realidade ali, fazer exercício de casa com o filho, ir a uma reunião de pais na escola, muitas vezes o homem não participa. Pegar o filho a cada 15 dias, no final de semana, é uma coisa. Agora, você participar, estar ali presente todos os dias, cuidar quando está doente. Então, a gente percebe que existe uma fragilidade da mulher em relação a isso. Né? Eu falo especificamente da realidade que eu vivo, que é a realidade de Goiás. E não deve ser muito diferente do resto do Brasil. Né? Existem muitas mães solo, mesmo tendo companheiros do lado. Ou mães solos, porque os pais simplesmente vão embora, deixam toda a carga sobre a mulher. Sim, e assim, se a gente coloca no papel e desenha, a carga da mulher é muito maior, porque a gente entra naquela questão de tipo, lá na década de 30, 40, as mulheres começaram a trabalhar, estudar, ter voz na sociedade. Então, assim, a mulher só era dona de casa, que já é muita coisa, e cuidava dos filhos. Agora ela trabalha fora, aí ela tem que levar os filhos na escola, levar no médico, cuidar da casa, enquanto o homem só trabalha. Então, Posso assim, fazer um adendo pode, nesse claro. comentário que você está fazendo? Uhum. Isso você está falando da mulher branca. Porque eu vou puxar agora final do século XIX, né? Abolição, entre aspas, da escravatura. Os homens negros, aqueles que saíram das senzalas, eles não tinham emprego, não tinham trabalho, não tinham nada. Então eram as mulheres negras e continuaram fazendo aquilo que elas faziam. Elas foram trabalhar como domésticas. Então, as mulheres negras sempre trabalharam. Sempre foram aquelas que traziam sustento, porque os homens saíram sem documento algum, eles saíram sem uma profissão, você foi praticamente expulso ali da área rural para as cidades, para ocupar as favelas. As mulheres negras podiam adentrar nas casas, nas residências, como domésticas. Mas os homens, na maioria das vezes, tinham que pegar trabalhos informais. Eles tinham que trabalhar na rua, como fazendo alguma atividade de rua, vendedores, engraxate, qualquer coisa. Mas aí você fala, as mulheres ficavam em casa. A jornada da mulher, ela é tripla. Porque ela trabalha fora, ela cuida dos filhos, ela cuida da casa, muitas vezes tem alguma atividade extra. Sim. Então, isso é a nossa realidade hoje. Mas séculos e séculos, há cerca de menos de 130 anos atrás, a realidade da mulher negra, no caso, hoje, por exemplo, dia 21 de março, é o Dia Internacional de Luta contra a Discriminação Racial. Né? Hoje eu estava concedi uma entrevista na Rádio Bandeirantes falando sobre isso, né? A origem dessa data, e a gente fala, nós não comemoramos esse dia, nós rememoramos essa data, porque nós procuramos os erros do passado para não repetir o presente nem no futuro. Né? E aí, quando a gente vai pensar nessa realidade, a mulher sempre teve uma carga maior, porque o homem trabalhava, chegava em casa, descansava. Sim. A mulher não, o trabalho de casa nunca termina. Eu tenho uma filha e ela traz um monte de criança para casa todo dia. Então a casa nunca fica arrumada. Por mais que eu arrume durante 2 horas, em 10 minutos elas bagunçam tudo. Sim. Não, e é importante você falar isso, porque esses dias a gente estava tendo uma outra entrevista aqui e foi citado isso. A mulher sempre, desde a antiguidade, a mulher sempre teve esse papel de cuidar dos filhos. Não, nem sempre. A gente tem já registros científicos e históricos que em algumas sociedades, se eu não me engano, dos vikings, né, o pessoal lá do norte da Europa, muitas mulheres iam para a guerra. Né? Elas que eram as guerreiras. Então a gente tem que desmistificar essa fala de que não, a mulher sempre ficou em casa para cuidar dos filhos, e é igual você está falando, né? Quando terminou a escravidão, eram as mulheres que continuaram trabalhando. Vou dar 2 exemplos também de que a mulher nunca ficou só nesse espaço. O que dizem, a gente não tem assim certeza, mas é o que os antropólogos falam. Dentre os indígenas, as mulheres, elas sempre participaram na questão do plantio ali na agricultura. Os homens na caça, as mulheres ali no plantio. Né? Dizem que quando as indígenas elas têm filhos, quem ficam com as crianças após o parto é o pai. Porque eu acho injusto, porque a mulher tem aquela questão, né, puerpéria ali depois do parto,
mas é porque elas já estiveram em contato com o filho durante 9 meses. Então, é o momento do pai ter o contato com a criança. Então, eles cuidam da criança recém-nascida e a mãe que vai fazer atividade na roça. É o que os antropólogos costumam falar a respeito dos indígenas. E já nas sociedades africanas, muitas delas eram matriarcais. Não eram sociedades patriarcais, eram as mulheres que lideravam. Eu ainda não assisti, é uma vergonha, mas ainda não assisti. Tem um filme com a Viola Davis, que é Mulher Rei, né? E isso retrata bem sobre isso. A liderança feminina nas sociedades africanas era muito presente, muito marcante. Tanto que, talvez, quando você pensa em uma rainha, quem que vem à sua cabeça? Não Elizabeth II, mas Cleópatra. Se você pegar o passado, Cleópatra, ela foi uma rainha. E ela teve um papel muito importante, tanto é que é lembrada, uma mulher que é lembrada até hoje. Infelizmente, muitas vezes sexualizada, né? Porque a gente só lembra que ela teve 2 maridos, né? Muitas vezes. Pois é, mas a sociedade, ela passou a ser mais, digamos assim, machista, talvez da Revolução Industrial para cá. Porque a mulher sempre teve um papel muito importante nas sociedades, eu falo em diferentes épocas, né, das sociedades, e aí voltando para a sociedade goiana, né, a gente estava conversando em off, antes de começar de fato a entrevista, que o fato de que Goiás ele foi um estado formado a partir das bandeiras que foram avançando para o centro do Brasil, as mulheres ficavam lá em São Paulo, em Minas Gerais, que é a origem de onde vinham as bandeiras, e vinham somente os homens. Então precisava da força, precisava, né, do desbravamento daqueles homens, e por isso talvez até hoje tenha arraigado isso. Mas também é o estado de Cora Coralina, da Marília Mendonça, que foi a mulher que revolucionou a música sertaneja no Brasil. Então, temos mulheres muito fortes, determinantes para a história de Goiás. Sim, e uma coisa também que a gente precisa falar, e que a gente estava falando também, de como criar nossos homens, né, nossos filhos. E eu acho que é muito daí também da criação. A gente fica, não sei o que fazer, não tenho o que fazer. Mas sim, se você é mãe, você já começa ali dentro de casa. Não existe trabalho de homem e de mulher dentro de casa. Em lugar nenhum não existe, né? Principalmente dentro de casa, porque a gente só precisa das mãos para fazer. E não existe também brinquedo de homem e de mulher. É brinquedo, né? Porque, infelizmente, ainda tem muito disso. A mulher é boneca e o homem é carrinho. Então fica naquilo. A gente está incentivando a mulher a ser mãe e a ser cozinheira, porque ganha as panelinhas. Mas o homem, a gente está incentivando ele a ser motorista, a ser astronauta, a ser piloto de avião. Então, ainda tem isso, né? Quando eu era criança, eu achava isso muito injusto. Eu achava que os brinquedos dos meninos eram mais interessantes do que os meus. Eu sou mãe de menina, né? Mas eu já fui professora. E eu me lembro que os meninos mais machistas vinham de lares de mãe solo. E uma vez nós começamos, era a terceira série, que hoje é o 4º ano, né? E a gente começou uma discussão sobre machismo, de quem era melhor, o homem, a mulher. As crianças começaram naquela discussão. E os 2 mais ferrenhos defendendo a masculinidade deles eram 2 desses. E após um certo momento eu questionei, fulano e ciclano, quem que coloca comida no seu prato e quem que veste você e paga a sua escola? É o seu pai? Não, é a minha mãe. Os 2 tiveram a mesma resposta e ficaram quietos. Porque mesmo tendo esse exemplo feminino, eles continuavam achando que homens eram melhores. E a gente costuma falar o seguinte, machismo e feminismo não são, digamos assim, sentidos contrários. Exato. Enquanto que o machismo prega que o homem é superior à mulher, o feminismo prega que a mulher é igual ao homem. Então são sentidos diferentes, são conotações e objetivos diferentes. Então o que a gente tem que ensinar aos meninos é isso. Recentemente eu estava com a minha filha e mais 2 amiguinhos aqui em casa. Era um menino e uma menina. O menino estava brigando com elas, gritando com elas. Eu virei para as 2 e falei, para minha filha e para a outra menininha, se um homem falar assim com vocês, não namorem ele, entendeu? Falei para as 2, elas são crianças, tem 8, 4 anos, ele tem 6. Mas eu deixei claro para elas, vocês não podem aceitar que um homem fale assim com vocês. Isso, Então a gente começa ensinando as nossas meninas a não aceitarem qualquer tipo de relacionamento, e a gente explica para os meninos que eles não podem tratar as mulheres como se elas fossem menos do que eles. Nós somos iguais, nós temos direitos iguais, sentimentos iguais. Podemos ser somos fisicamente diferentes,
mas nós somos todos seres humanos. Sim, é de casa, né? A gente mesmo pode conversar isso com os nossos irmãos, nossos filhos e tentar aos poucos fazer a diferença, né? E Você falou falando de irmãos. Só isso. um adendo aqui. Aham. Você falou de irmãos. Na minha casa nós somos 8, 4 homens e 4 mulheres. A minha mãe sempre deu responsabilidade para todos, igual. Os meninos só pararam de arrumar casa, limpar banheiro e fazer comida quando eles passaram a trabalhar. Só que as meninas também trabalharam. Com 18 anos eu saí para trabalhar, as minhas irmãs também, mais velhas, e a mais nova até que foi com 17. Mas a minha mãe sempre deu responsabilidade. Hoje, os meus 4 irmãos sabem limpar um banheiro como ninguém, sabem fazer comida até melhor do que eu, né? Porque foi um ensinamento. Já o meu esposo eu tive que ensinar. Uma vez eu estava em casa, eu estava fazendo alguma coisa de comida e ele foi arrumar a cozinha. Quando a sobrinha dele chegou e viu ele arrumando a pia, ele levou um susto. Meu tio está arrumando a pia porque meu pai não lava nem o copo. O meu pai não tira nem o copo de onde ele deixou. Porque é questão da criação. Às vezes o homem pode tudo, a mulher não pode nada. O homem, ele não é funcional. E essa funcionalidade tem que ser ensinada por nós. É isso que mais assusta. Todo homem foi criado por uma Por uma mulher. mulher. Não, e você estava falando dessa questão dos filhos, dos dois alunos, não, dos dois alunos que eram super machistas e eram filhos de mãe solo. E a gente fica pensando, o Brasil é um dos países também com a maior quantidade de mães solos e crianças sem o registro paterno. Então, se a gente pensar por esse sentido, no Brasil o machismo deveria ser baixo. Exatamente. Mas infelizmente então temos mulheres criando homens, machistas. isso, reproduzindo o machismo, né? E eu acho que muito disso também daquela questão de, não sei, posso estar falando bobeira, mas de quando a mulher ela é mãe solo, eu acho que ela reproduz isso para a criança da forma do tipo, a gente está passando por isso porque não tem um homem aqui. Se tivesse um homem aqui, isso seria diferente. Não sei, às vezes é disso, porque não tem outra explicação, né? O meu pai foi filho de uma mãe solo. A minha avó foi muito corajosa. Ela deixou o marido para trás. Não sabemos o motivo, se ela sofria violência doméstica, mas eu só sei que ela pegou meu pai com 7 anos, saiu do interior da Bahia e foi para São Paulo. Deixou tudo para trás e foi para São Paulo. Botou o menino embaixo do braço e foi, digamos assim, fugida, né, do marido, que provavelmente ela nunca compartilhou isso com a gente. Mas a gente acredita que tem essa questão da violência doméstica. E o meu pai foi um homem muito machista. O meu pai era um homem extremamente machista e não deveria, porque ele foi criado por uma mulher. Sozinho, praticamente. Né? Ele tinha certo ressentimento que falava assim, minha mãe não deixou que eu convivesse com meu pai. Ele tinha esse ressentimento. Mas ele foi um homem extremamente machista. Pois é, não deveria. A gente está conversando aqui, Vanessa, de como podemos mudar. Primeiro, de que a sociedade goiana é muito machista, e isso vem desde lá do início do colonialismo e das bandeiras também, né? Tem toda a história por trás. E de que esses homens machistas são criados por mulheres, né? E muitas vezes por mães solos. Então, se a gente pensa assim, se a mãe que, né, tá ali criando sozinha, já tá demonstrando força, tá demonstrando que consegue, por que esses homens ainda são tão machistas, né? Sim, eu acrescento aqui, trazendo até para a pauta da nossa comissão também, né? Não só, mas também mães solos negras, o que dificulta ainda mais. É uma questão a se pensar mesmo. A nossa sociedade goiana é extremamente machista, e não só os mais antigos, porque podemos falar assim, é a questão de geração. Não é. Os mais novos também, eles repetem, é um ciclo. Eles repetem, passam de pai para filho e vai passando. E cabe a nós agora, né? Que temos voz, que temos vez de falar e tentar mudar isso na criação dos nossos filhos, usar os canais de comunicação, como estamos fazendo aqui nesse momento, né? Através do sindicato, através da OAB, da nossa comissão, para tentar mudar essa realidade, porque não dá mais.
Não, e aí eu quero aproveitar também já para perguntar para vocês, a Comissão Especial da Promoção da Igualdade Racial, ela tem alguma iniciativa voltada para as mulheres negras do Estado enquanto movimento feminista ou movimento de apoio também? Existe alguma iniciativa? Hoje, uma das nossas colegas, a doutora Denise, ela me perguntou, Edna, aconteceu uma situação em que duas mulheres negras estão sendo acionadas na justiça porque criticaram uma pessoa que estava fraudando. Isso foi num grupo de WhatsApp, fraudando cotas dentro da UFG. E aí essas mulheres criticaram, e agora elas duas, que são mulheres negras, estão sendo processadas pela suposta fraudadora por falas que elas achou ofensiva. Ela perguntou, a OAB, a CEPI, pode atuar nisso? Aí eu expliquei para ela, a CEPI, assim como toda a OAB, é uma entidade de classe. Né? Eu estava conversando essa semana com o doutor Gustavo e a gente falava sobre isso. Você fez essa pergunta e eu questionei ele, doutor, isso nos fez refletir. O que nós estamos fazendo? E aí eu falei para ela, eu respondi para a doutora Denise hoje, falei para ela que a OAB cuida mais dos advogados. Né? A OAB é uma entidade de classe, cuida da atividade da advocacia. Entretanto, eu fiz essa crítica. Nós estamos lá na Constituição, nenhuma outra instituição está prevista na Constituição, mas a OAB está, porque nós temos um papel social muito importante e nós deveríamos estar saindo, digamos, das quatro paredes da OAB e atuando mais. Nós sempre somos chamados sobre opiniões jurídicas, porque dentro da Constituição, das leis, pedem as nossas opiniões, mas o que nós poderíamos fazer? O que nós poderíamos mudar e atuar mais? Fala o seguinte, nós não somos só uma entidade de classe, somos uma entidade sui generis. O que quer dizer esse sui generis? Ainda está indefinido. Né? É algo que não está, digamos que, definido o que seria essa OAB. Nós sabemos da importância da OAB para a atividade da justiça, mas a gente poderia fazer muito mais. A defesa da OAB é quanto à atividade da advocacia. Mas nós refletimos, quando você me mandou as perguntas, esses questionamentos, eu falei para ele, a gente poderia fazer mais, a gente deveria fazer mais, porque nós sempre somos chamados a dar opinião e a dar explicações à sociedade. Mas o que de fato nós estamos fazendo? Né? Recentemente, nós temos 2 projetos, no caso, a OAB, a gente estava querendo fazer com que a Lei 10.639 fosse aplicada de fato, mas isso é uma questão de educação junto dos currículos escolares. Então, nós queríamos intervir em relação a isso, porque não tem aplicabilidade. A Lei 10.639 completou 21 anos, vai completar 21 anos esse ano, e não é aplicada nas escolas. Talvez você nem saiba do que eu estou falando. Não sei. Né, é para que fosse introduzido no currículos escolares a cultura africana e indígena. Sim. Né? Mas dentro de um todo, porque a crítica que a gente sempre faz só se lembra hoje, que é 21 de março, 13 de maio, 20 de novembro. Nós temos um currículo escolar que começa em fevereiro e termina em novembro. Isso deveria estar sendo trabalhado em todas as disciplinas, de forma interdisciplinar, a cultura, a contribuição indígena e africana, porque parece que o Brasil foi aqui em Goiás, por exemplo, lá na praça tem aquele monumento das 3 raças, não, das 3 raças, né? Tem o monumento das 3 raças, só que quando você liga a televisão alguns anos atrás, não hoje, você parecia que estava na Europa. Sim. Você só via protagonistas brancos nos programas, nos telejornais, os repórteres. Você parecia que estava na Europa, porque você não tinha representatividade. O protagonismo era só deles, né? E exato. Até na escola, como você está dizendo, nós estudamos a questão da Europa. Exatamente. Você não estuda, por exemplo, eu sempre faço essa crítica, eu sempre nunca vi o Egito identificado como um país africano. Parecia mais que ele estava ali no meio do caminho, entre a Ásia e a África. Ou porque ele está no meio mesmo, entre a Europa, a Ásia e a África, mas ele está na África. Sim. Né? Por exemplo, a gente estuda filosofia grega, só que o que acontece é que os gregos copiaram a filosofia africana, e isso é apagado nos livros históricos.
Uma vez eu fiz um curso com um professor africano e ele dizia o seguinte: dentre os países colonizados por europeus, os portugueses são os piores, porque eles queimavam toda a cultura, apagavam toda a história daquele povo que foi colonizado. Então, essa questão de que a gente vê ali, voltando para o assunto da OAB, a gente estava atuando em relação a isso, querendo que, de fato, essa lei, nossa função não é dentro da justiça, não é tratar de lei, a gente queria que essa lei, que já tem 21 anos, fosse, de fato, colocada em prática. Nós nos colocamos à disposição para ajudar nesses cursos para os professores. A gente não estava falando de que o machismo ele é combatido na infância? Sim. Então, primeiro, tem que formar os professores, e são os professores que vão formar as crianças, para que a gente possa ter uma sociedade de fato diferente, menos machista, menos discriminatória, com menos racismo, e é isso que a gente tem que buscar. E um outro projeto que a gente estava tentando também, no caso, Goiás também é um dos estados mais racistas, né? Tem casos e mais casos aí na TV. No caso, seria também de capacitação dos advogados para estarem atuando nas questões do racismo. A OAB seria a entidade que capacitaria os advogados, né? E isso aí parceria com o Ministério Público, com o governo do Estado, mas infelizmente a gente tem uma burocracia muito grande, e esses projetos que a gente tem já há muitos anos não saem do papel. Né? Mas assim, em relação a projetos, a gente tem esses dois, mas não são especificamente voltados para a mulher. Nós temos um grande orgulho de que temos uma comissão cuja primeira presidente foi uma mulher negra. Hoje nós temos o Dr. Gustavo, com muito orgulho também, mas dentro da OAB a gente tem essa comissão, né, que ela é novinha, recente, a gente tem só 4 anos, vai fazer ainda em agosto 4 anos de atuação. E a gente está caminhando, iniciando ainda para a gente estar fazendo aí grandes coisas pela sociedade goiana. Sim, e isso é muito importante, né, de você lembrar da sua origem. O Brasil foi formado pelos povos indígenas, pelos povos africanos que foram escravizados e pelos brancos, e não só pelos brancos, né? Como a Vanessa falou, a gente só estuda a história da Europa. E essa questão, e aí se a gente for falar disso, a gente vai ficar aqui várias horas. Mas assim, igual você falou, a gente percebe que os outros países latinos, América Latina e América do Sul, eles ainda lembram muito do passado. No Peru, no Chile, você tem a questão ali de lembrar dos maias, dos astecas e tal. Você tem muita cultura ainda que é preservada, mas aqui no Brasil não. Acabou tudo. E muito dessas questões das catequeses, né? Vieram os jesuítas e depois vieram outros e aí foram, né, acabando com toda a cultura do povo e colocando só o católico, né? Ali. Ocorreu um apagamento das outras culturas e hoje a gente busca resgatar histórias. Por exemplo, a OAB no ano passado reconheceu Esperança Garcia como a primeira advogada do Brasil. Não é um homem, mas simplesmente foi uma mulher negra. Primeira advogada do Brasil. Eu não conhecia a história de Esperança Garcia até 5, 4 anos atrás. Onde estava essa história que eu não aprendi na escola? Né? Existem muitas coisas. No final de semana, só fazendo um adendo. Foi no final de semana que eu estava estudando com a minha filha sobre a formação da cidade de Ouro Preto, como exemplo de como se forma uma cidade, isso em geografia. E eu fiquei muito feliz, a doutora Vanessa gravou. Nossa cabeça. Voltou. Estava estudando sobre a cidade de Ouro Preto e contaram a história de Tiradentes. E no livro estava contando exatamente aquilo que eu contava para os meus alunos. Eu falei para a doutora Alice que eu fui professora. E aí me perguntavam, que história você contava? Eu falava, eu contava as duas. A oficial dos livros e a verdadeira. Porque Tiradentes, por exemplo, nunca foi um herói. Tiradentes ele só foi enforcado, ele só passou pela pena de morte porque ele era aquele menos afortunado. Né? Enquanto que os outros foram desterrados, tiraram propriedades e ficaram vivos, a sua integridade física. Tiradentes foi morto como exemplo daquilo que não deveria se fazer, né? Tentar a independência do Brasil, porque ele era o mais pobre. E no livro da minha filha estava escrito exatamente isso. E aí, quando eu contei para ela, ela me perguntou, você contava a história mentirosa? Eu falei, não, eu tinha que contar as duas. Eu falava o que estava no livro e eu contava a realidade. E aí, a gente está no início do ano, no mês de março, eu fiquei muito feliz, porque hoje os livros de história já vêm contando a história verdadeira. Sim. Né?
E outro ponto muito importante, nós no ano passado estávamos viajando e eu estava com os meus irmãos e a minha filha corrigia, ela falou, não fala índio, fala indígena. Sim. Não fala escravos, fala escravizado, ela já sabe isso, esses conceitos, essas palavras que são ofensivas para quem recebe. Ninguém nasceu escravo, as pessoas foram E é uma escravizadas. coisa que nós, na idade dela, nós não tínhamos essa noção, né? Exatamente. Nos ensinasse. E aí, esse é o legal dessa geração que vem, a criação, e que bom, né? Que na escola já estão trazendo isso, nos livros, vão vir a sua filha, minha filha, essa nova geração, né? Vai vir com a consciência. Sim. E eu vejo muito isso também nos telejornais. Jornal Nacional, minha irmã uma vez me ligou, Edna, olha só, no sábado tinham 2 apresentadores negros. Para ela foi uma novidade, né? Nas novelas, você vê cada vez mais personagens negros. Nós temos 56% da população que é negra, né, composta de pessoas pardas e pessoas negras de fato, né, retintas. Mas nas novelas, como eu falei, parecia uma Europa. Quantos eram os personagens negros? Hoje você vê uma novela das 8 que se passa na Bahia e está demonstrando o que é a Bahia. Se você tinha ali uma novela que se passava em Mato Grosso, você tinha representação indígena. E logo em Ilhéus, não tinha nenhum indígena na primeira versão da novela, em 1993. Hoje tem. Então, hoje a gente começou a ver, digamos assim, não uma mudança na sociedade de fato, mas uma mudança do olhar para a sociedade. Porque é importantíssimo o que se passa na TV. Ontem mesmo eu estava conversando, hoje de manhã, a minha cunhada falava assim, com quantos anos a gente pode deixar a criança ver televisão? E o médico respondeu com nenhuma. Porque, infelizmente, não são bons exemplos, mas a gente consegue ver representatividade. Esses dias a minha filha também me pediu para comprar a gelatina que tinha a Milena e o Jeremias, né, personagens da Turma da Mônica, porque há anos ela já pinta todos os personagens de marrom. Mas essa questão da representatividade é muito importante. Sim, Ainda tem muito para melhorar, né? Mas já é um começo. Sim, a gente falava muito. Essa semana a gente falou sobre a representatividade da mulher no cinema e a gente falou disso também, né? Como é importante todo mundo se ver na televisão, né? Se ver em algum lugar. Então, existem pessoas negras, indígenas, existe e precisa ser representado nessas esferas, né? Isso é muito importante. Gente, nosso tempo já extrapolou aqui. Eu quero agradecer a participação de todas vocês e deixar o convite aberto para vocês voltarem para a gente falar mais sobre esse assunto que é tão importante, que é sobre ser mulher, né? E o quanto ainda temos que conquistar aí nessa sociedade tão machista. Verdade, eu que agradeço o convite da doutora Vanessa, da Larissa. É sempre bom, foi um papo tão gostoso, nem parece que é uma entrevista. Foi um bate-papo entre nós aqui, desabafando, contando as nossas experiências e falando, né, o que a gente pretende, o que a gente quer, que ainda não é a realidade que a gente quer, mas o que a gente pretende aqui no futuro. Voltaremos, viu, Larissa? Com certeza, com outros temas, falando também das conquistas da nossa comissão. Estaremos aqui de volta. Obrigada, tá? Então, muito obrigada, gente. Abraço e até a próxima.